no dia 8 ou no dia primeiro? Então, eu sempre me esqueço porque a gente usou tanto livro, eu fiz tanta anotação. Eu vou ver e te falo depois, tá? Tá anotado na Tá minha bom, agenda, mas tia, obrigada. minha agenda não tá aqui. Eu não sei se eu coloquei o ponto para português ou para redação. Se eu coloquei o ponto para português, é para terça-feira. Se eu coloquei o ponto para redação, aí é só para o dia 8 ou 9. Eu não sei se eu coloquei um dia antes ou no dia mesmo da prova de redação. Mas depois eu te confirmo. Então vamos lá, todo mundo aí com o livro em mãos? Módulo 4, página 84. Eu tô, tia. Eu já. Já? Então, como eu falei, pessoal, hoje é aula de redação, mas nós estamos finalizando o módulo, né? As atividades que faltam. Na semana que vem já iniciam-se as provas. Então, hoje eu vou fazer a correção da página 84, que está faltando, e nós vamos ver aí as páginas que estão em branco para terminar o módulo hoje, tá? Então, na página 84, estudo da língua, complemento nominal, matéria que nós vimos essa semana na aula de português. E aí no número 1 diz assim: observe a capa do livro abaixo. O menino que tinha medo do escuro. A primeira pergunta é para responder oralmente. Bom dia, José. Bom dia, Arthur. Por que é comum as crianças sentirem medo do escuro? Tudo jóia, e você? Nós estamos no módulo 4, na página 84. Vamos encerrar o módulo hoje. E aí, pessoal, essa primeira perguntinha, pelo fato dela ter aquele balãozinho de fala ao lado, ela é para responder oralmente. Por que vocês acham que as crianças sentem medo de escuro? Porque elas pensam que tem o bicho-papão, outra coisa do tipo, que elas Fantástico, não conhecem. É, isso aí. que a maioria das vezes são contadas em lendas, histórias, aí elas ficam assustadas. Isso aí. Bom dia, Breno. Na letra B, já é para responder escrevendo. O verbo ter, usado no título do livro, é transitivo direto. Que palavra complementa o sentido desse verbo? Classifique-a sintaticamente. Classificar sintaticamente é o que a gente já faz, pessoal, nos nossos deveres, nos nossos exercícios. Se a palavra é um sujeito, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, tá? Predicado, verbo, enfim. Então, qual é a palavra que completa o sentido do verbo ter aí no título desse livro? Tinha. O menino que tinha o quê? Falei errado. Medo de escuro? Medo, né? Medo do escuro. A palavra medo, então, completa o sentido de ter. E aí, medo seria o quê? O que complementa verbo é chamado de quê, pessoal? Hein? Complemento? Complemento verbal, mas qual é o nome mesmo de complementos verbais? Pessoal, qual é o nome dos complementos verbais que vem após o verbo, que completa o sentido de um verbo? Qual é o nome? Estão fracos hoje, hein? Objeto, pessoal, objeto direto, objeto indireto, não é isso? Isso vai cair na prova de semana que vem. Sim. Então vamos lá. Então a palavra aí é medo. Medo é um objeto direto ou indireto? Direto, tia. Direto, porque não tem preposição nenhuma, é apenas um substantivo. Então, na letra B, vocês vão colocar medo e a classificação, objeto direto. Bom dia, Renan.
Na verdade, eu já até dei a resposta da letra C, tá, pessoal? Página 84. A palavra medo pertence a que classe de palavras? Adjetivo, advérbio ou substantivo? Hein, pessoal? Adjetivo. Não. E aí, pessoal? Substantivo. Substantivo. Medo é um nome, né? Um substantivo abstrato. Peraí, medo é um substantivo? Sim, Ah, tá certo. Aqui medroso é adjetivo, né? é. Isso aí. Agora vamos lá. Na letra D diz assim: a que palavra o termo do escuro se refere nesse título? O menino que tinha medo do escuro. Do escuro se refere a que palavra? Medo. Medo. Muito bem. Letra E. Se o termo do escuro fosse retirado da frase, alteraria seu sentido? Tampem aí a parte do escuro. Ficaria o menino que tinha medo. Alteraria o sentido da frase? Sim. Sim, por quê? Porque não Porque aí ele pode ter saberia. medo de qualquer coisa. Exatamente, né? O menino que tinha medo, ele pode ter medo de qualquer coisa. Então, não saberíamos de que ele tem medo. Então, vocês vão dizer que sim e vão dar uma explicação ao lado. Letra F. Vou dar um tempinho para vocês escreverem aí a letra E. Pessoal, vamos acompanhar, porque hoje é só uma aula, senão a gente não vai sair dessa página. Letra C é substantivo e letra D é medo. Vamos lá, letra F. Assinale a função com a qual o termo do escuro foi empregado, tá? Vamos lá. Do escuro foi empregado para indicar uma circunstância do termo a que se refere, completar o sentido do termo a que se refere ou retomar a que se refere, o termo a que se refere. Qual é o sentido da palavra Segunda ali? opção. Segunda opção, né? Até porque nós estamos falando sobre complemento nominal. Lá no início da página diz complemento nominal. E nós aprendemos que uma expressão, quando iniciada por uma preposição referente a um substantivo, referente a um nome, a um adjetivo ou a um advérbio, né? Essa expressão classifica-se como complemento nominal. E é o que acontece aí nesse título. Medo do escuro. A expressão do escuro é um complemento do nome medo, do substantivo abstrato medo, tá? Então, na letra F, é a opção do meio. Na página 85 é só a explicação, né? Que nós já vimos aí o que é complemento nominal. E aí nós vamos para a página 86. Na página 86, diz assim, número 1. A seguir, leia o trecho de um texto de curiosidade científica sobre a origem da vida. Todos sabem que a origem da vida é composta de mistérios, hipóteses e descobertas, envolvendo crenças, religiões e ciência. Esse é um dos temas mais polêmicos, sem respostas e que pautam os estudos dos grandes pesquisadores do mundo. Em meio a tantas teorias, todas elas apresentam um conceito em comum. A Terra começou a ser habitada há mais de 3 bilhões de anos por micróbios. E aí, na letra A diz assim: de acordo com a frase,
A Terra começou a ser habitada há mais de 3 milhões de anos, há mais de 3 bilhões de anos, por micróbios, o autor aborda a origem da vida sob qual perspectiva? Mitológica, religiosa ou científica? Científica. Científica. Né? Até porque lá no número 1 mesmo vem dizendo, é um texto de curiosidade científica. Então, na letra B diz assim, segundo o texto, apesar de haver várias teorias sobre a origem da vida, todas apresentam um conceito em comum. Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. E aí? Vocês acham que todas as teorias apresentam um conceito comum? Ou não? Ou que essa afirmação não é verdadeira? Eu acho que é verdade, tinha essa afirmação. É? Sim. Porque todas as teorias têm que ter um consenso do que... Mas todas apresentam um conceito em comum? Não, todas não. Não, né? Tanto as teorias mitológicas quanto as religiosas sobre a origem da vida não condizem com o fato de a Terra ter começado a ser habitada por micróbios, né? Isso não condiz. Então, tanto uma quanto a outra não condizem, tá? Mas aí a resposta, pessoal, pessoal. Essa resposta aí é pessoal, tá? Cada um vai dizer o que acha e vai explicar. Posso pular para a letra C? Pode. Na letra C, que relação há entre o primeiro parágrafo do texto e os mitos sobre a origem da vida? Os mitos são temas polêmicos que não apresentam respostas para a origem da vida, ou, assim como as religiões e a ciência, muitos mitos também procuram explicar a origem da vida. E aí, nós já lemos dois Opção. tipos. É a segunda opção, tia. A segunda opção, né? Letra D. O termo da vida, na primeira linha do texto, olhem lá. Todos sabem que a origem da vida refere-se a qual palavra? Classifique-a morfologicamente. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Da vida está se referindo a que termo? Primeira linha lá do trecho. Origem. Número 1. Origem. Origem. Muito bem. Origem. Então, refere-se à palavra origem. A palavra origem pertence à classe dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, dos pronomes. E aí? Eu acho que é substantivo, tia. Substantivo. Substantivo. Então, aí são duas respostas. Refere-se à palavra origem e a classificação é substantivo. O termo da vida, reparem, origem da vida, é classificado sintaticamente como o quê? Ele está completando o quê? Da vida. Hein, pessoal? Qual é a classificação de da vida e origem da vida? É composta de mistérios?
Não. Qual é a classificação sintática do termo da vida? Nós estamos estudando sobre o quê, pessoal? Hoje vocês estão lentos, hein? Complemento nominal. Complemento nominal. Origem da vida. Da vida é o termo que completa o sentido de um nome, de um substantivo. Toda expressão que completa o sentido de um substantivo, de um nome, como nós escrevemos aí na questão anterior, é classificada como complemento nominal. Já na página 87, nós temos aí 3 manchetes. Na manchete de letra A, diz assim: maioria dos empresários pede redução de impostos. Letra B, evento de incentivo à leitura para crianças é realizado em Caruaru. E a terceira manchete, letra C, descoberto gene que inibe formação de gordura corporal. Letra A, associe as manchetes acima às suas respectivas áreas, tá? Então, qual manchete aí tem a ver com a área de economia? A primeira. Manchete A. Manchete A, redução de impostos, né? Economia. Qual é a que tem a ver com ciência? C. C. C, descoberto gene, né? Ciência. E por último, cultura. B. B, evento de leitura, né? Evento de incentivo à leitura. Então, ficou letra A, C e B. Letra B. Algumas palavras empregadas nas manchetes são derivadas dos verbos listados abaixo. Indique quais são essas palavras. Reduzir reduzir, qual é a palavra aí que é derivada de reduzir? Redução. 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 Incentivar. Incentivo. Incentivo. E formar. Formação. Formação, muito bem. Essas palavrinhas que nós acabamos de escrever, redução, incentivo e formação, pertence a que classe gramatical? Toda vez que eu Substantivos? Substantivo? Isso aí. Eu já comentei com vocês que toda vez que a gente fala em classe gramatical, a análise da palavra isoladamente, fora de uma frase, de um contexto. Então, por exemplo, se eu pergunto a classe gramatical da palavra amor, vocês vão me dizer se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, se é um pronome, se é um advérbio. Se eu pergunto qual é a classe de palavras de cantar, vão me dizer se é substantivo, verbo, pronome. Agora, a análise sintática é uma análise mais profunda, tá? É a análise de uma palavra, de uma expressão ou de um termo num contexto. No caso, aquela palavra tendo relação com outras. Ou seja, essas palavrinhas, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, num contexto, numa frase, numa oração, desempenham funções sintáticas, tá? A função de sujeito, a função de verbo transitivo, a função de complemento nominal, de adjunto adnominal, de adjunto adverbial, tudo que nós aprendemos durante o ano. Então, quando é classe de palavras, classe morfológica, nós vamos dizer se é substantivo, verbo, adjetivo. Agora, quando for classifique sintaticamente ou dê a função sintática, se é um sujeito, se é um verbo, se é um adjunto adnominal, se é um complemento nominal, tá? E aí, então, nós colocamos na letra C que essas palavrinhas pertencem à classe dos substantivos. Na letra D, a pergunta é:
quais termos complementam o sentido de cada uma dessas palavras. Então, nós vamos ter que voltar às manchetes, tá? Vamos lá, na primeira manchete, na manchete A. Qual é o termo que completa o sentido da palavra redução? De impostos. De impostos. Impostos. Então, vocês vão impostos. colocar assim, redução, 2 pontos, termo de impostos. Qual é o termo que completa o sentido de incentivo? A leitura? A leitura, isso aí. E qual é o termo que completa o sentido de formação? De gordura corporal. De gordura corporal, isso aí. Camille, no caso da manchete B, como a gente sabe quando vai acabar a parte de complemento nominal? Evento de incentivo à leitura? Porque olha só, logo após o complemento nominal, nós temos uma outra expressão, tá? Olha lá, evento de incentivo à leitura. A leitura é o termo que completa a palavra incentivo, o nome incentivo. Para crianças é realizado em Caruaru, aí nós já temos outra classificação. Lembram que nós aprendemos adjunto adverbial esses dias? Nós temos aí, ó, para crianças, adjunto adverbial de finalidade. Lembram do para que eu falei? Toda vez que aparece o para é finalidade. Então, nessa frase, nós temos complemento nominal, nós temos adjunto adverbial, tá? Não só o adjunto adverbial de finalidade para crianças, como também um adjunto adverbial de lugar em Caruaru, tá? Porque cada palavrinha ou expressão da frase tem uma classificação. Então, a leitura, complemento nominal, para crianças, adjunto adverbial, isso que é classificar sintaticamente. Cada palavra ou cada expressão, ela recebe uma classificação na oração, tá? E é só você fazer a pergunta. É igual quando a gente faz a pergunta ao verbo para descobrir o objeto, se é objeto direto, se é objeto indireto, né? A mesma coisa, para você saber quais palavras fazem parte do complemento nominal, só você perguntar ao nome. O nome aí é incentivo. Aí você pergunta, incentivo a quê? A leitura. Então, a leitura é o complemento, é só essa parte, tá? No complemento nominal também dá para fazer essas perguntinhas, pessoal. Ó, Tá bom, obrigada. Nada. Ó, mais um exemplo. Redução. Redução de quê? De impostos. Na letra C, para eu descobrir qual é a parte que funciona como complemento nominal, conforme a Ana Bárbara perguntou. Formação de quê? De gordura corporal. Então, fazendo a pergunta ao nome, assim como nós fazemos ao verbo, nós vamos descobrir qual é a parte que funciona como complemento nominal, tá? E aí, na letra E, fizemos todas da letra D, né? Redução é de impostos, incentivo à leitura e formação de gordura. Colocaram aí? De gordura Sim. corporal. Terminaram essa letra D, pessoal? Eu, Cíntia. E na letra E, mais uma vez, esses termos que nós acabamos de escrever, de impostos, a leitura e de gordura corporal, são classificados como adjuntos adnominais, predicados nominais, complementos nominais ou objetos indiretos?
Complementos nominais. Complementos nominais. Complemento nominal. Complementos nominais, certinho. Então, vou marcar aí a terceira opção. Pessoal, encostei aqui sem querer num botãozinho, saiu do Meet, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tia. Sim. Então, ó, agora na página 91, a gente já completou tudo lá? Não, né? Falta só o quadrinho vermelho, é isso? Sim. É. Então, na página 91, o último quadrinho vermelho, que é aquela página para completar com os conceitos, né, de tudo que foi dado no capítulo. Vamos completar aí o quadrinho vermelho, tá assim. As palavras ou expressões que completam o sentido de um Nome. nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, são chamadas Complemento nominal. complemento nominal. Então, na primeira linha, nome. Na segunda, complemento nominal. E para fechar, o complemento nominal é sempre introduzido por uma Preposição. preposição. Isso aí. Na página 61, pessoal, vejam se a gente já completou o conceito de paródia. 61. 61. Isso. Eu já, tia. Já? Eu lembro que eu tinha deixado esse quadrinho também para corrigir depois, porque nós ainda não tínhamos visto paródia, mas agora nós já vimos. Foi? E, para fechar o módulo 4, página 26 e 27 eu já corrigi? Corrigiu. Corrigi, né? Então, para fechar o módulo aí, faltam as páginas 30, 31 e 32, que vem falando, na verdade, não é para a gente ampliar a linguagem, tá? Na página, vou pedir para vocês abrirem primeiro na página 32, porque tem um quadro aí, eu quero comentar sobre ele. Tia, pra mim também falta 94, 95, 96, 97 e 98. Pra mim também, escrevi agora no chat. Pessoal, 94. 94, 95, 96, na verdade, são atividades extras, tá? Vamos supor assim, o módulo terminou. Aí tem assim, mais atividades. Tá. O professor pode passar ou não, né? Depende do tempo. Mas, na verdade, o módulo, ele acaba mesmo na página 93, tá? Aí podem ver que na 94 tá assim, mais atividades. No caso, como a gente não vai ter tempo, essas mais atividades eu nem utilizo. Eu só utilizo o módulo mesmo, que é o essencial, tá? E aí, para fechar mesmo o módulo, falta lá a página 30 que eu falei? Da 30 a 32. Vamos abrir na 32, porque já tem um quadro aí mostrando esses operadores argumentativos, tá? Que nada mais são
do que as conjunções, tá? Conjunções são palavrinhas que ligam outras numa frase e estabelecem entre elas um sentido, que pode ser sentido de oposição. Acho que nós falamos até um pouquinho disso no início do ano em sala de aula. Oposição, adição, explicação, conclusão, exemplificação, tá? Então, existe, assim, uma série de operadores argumentativos que são essas palavrinhas, essas expressões que nós utilizamos nos textos, tá? Então, na página 32, tá assim, ó. Palavras que indicam oposição. O que é oposição, pessoal? Oposição. Quando a gente fala em oposição, a gente lembra de quê? Mas, porém, De coisas opostas, contrárias, né? Então, numa frase, quando nós utilizamos operadores argumentativos do tipo mas, conforme a Ana Bárbara falou, mais sem o i, porém, contudo, no entanto, todavia, tá? São palavras e expressões que dão ideia de oposição, de coisas contrárias. Um exemplo: estudei, mas não consegui uma boa nota. Nós temos aí ideias totalmente opostas, ligadas pela conjunção mais sem o i. Vou colocar lá no chat, ó. Estudei, mas não passei. Reparem, nós temos aí duas ideias opostas. Estudei, não passei, né? São ideias opostas. Porque o que a gente espera de alguém que estuda? Que ela passe, não é isso? Passe na prova, no concurso, em qualquer exame. Porém, nós temos ideias opostas. Estudei, não passei, ligadas pela conjunção, né? Que aqui eles estão chamando de operadores argumentativos, ligadas pela conjunção mais, que é uma conjunção que indica, tem o sentido de oposição. No lugar desse mais, eu poderia também colocar o porém, estudei, porém não passei. Eu poderia colocar o contudo, estudei, contudo não passei, tá? Que são operadores que indicam oposição, ideias contrárias, tá? Agora, quais são os operadores aí que indicam uma explicação? Quem lê aí para mim? As palavrinhas que nós utilizamos em textos, até mesmo na nossa fala, para explicar algo. Porque, Porque, pois, por causa, Porque, pois, por causa, por por exemplo, exemplo, né? Isto é. Então, ó, vou colocar um exemplo lá no chat. Em exercícios mesmo, né? Às vezes a gente está explicando alguma coisa e diz assim, por exemplo. Escrever lá no chat um exemplo. Só a câmera está aparecendo para vocês? Pra mim, não. Não? Então, calma aí que eu Não. vou colocar aqui no carregador. Já está em 14%.
Pronto, coloquei aqui no carregador. Então, vamos lá, uma frase com explicativa. Escrever lá no chat. Não solte balões, porque pode causar um incêndio. Epa. Então, nessa frase aqui, não solte balões, porque pode causar um incêndio, né? Quando eu uso o termo porque, assim como eu posso usar pois, por causa, né? Eu estou dando uma explicação para a oração anterior. Não solte balões. Por que eu não posso soltar balões? Porque pode causar um incêndio, tá? Então, aí, operadores argumentativos que indicam explicação, porque, pois, já que, por causa de, isto é, que nós utilizamos muito em textos, por exemplo, né? Agora, operadores argumentativos que indicam uma conclusão, quando você vai concluir uma ideia, algo que foi dito anteriormente. Nós podemos usar o portanto, afinal, sendo assim. Um exemplo de frase estudou tanto. Não vou colocar estudou muito, senão vai ficar as palavras muito parecidas. Portanto, obteve uma boa nota. Olha lá. Isso é o portante. Portanto, tá? Ou seja, aqui a palavrinha portanto está ligando orações, concluindo a ideia da primeira. Estudou muito, portanto, obteve uma boa nota, né? Então, aí eu posso utilizar também outras palavrinhas, assim, por isso, afinal, né, que indicam conclusão. Tem aí também exemplificação, né? Quando a gente está falando e quer dar um exemplo de algo, até mesmo escrevendo, né? Nós utilizamos como, dois pontos, assim como, conforme, né? Segundo, fulano de tal. Então, são exemplos. Operadores argumentativos que indicam exemplos, né? Um exemplo que eu vou colocar lá no texto. Fiz tudo conforme pediu. Ou fiz tudo assim como pediu. Tá? E, por último, palavrinhas que indicam soma, que indicam adição. Aliás, além disso, também, ainda, não só, mas também, né? Então, quando eu digo assim, gosto de. A UE também é uma palavrinha que indica adição, porém não está aqui nesse quadro, tá? Mas o E também indica adição, ó. Gosto de chocolate. Eita. E, sei lá, pizza. Esse E aí indica uma adição, porque eu estou dizendo não só que eu gosto de chocolate, que eu gosto de chocolate e pizza, tá? Então, o E também é um operador argumentativo que indica, que expressa adição, assim como esses outros que nós estamos vendo aí no quadro, tá?
Então, isso aqui é só para ampliar a linguagem, não é uma matéria assim, específica que nós vamos estudar a fundo agora. Né? Conjunção, vocês vão estudar bastante no 8º ano, tá? Conjunções, parte aí toda de conjunções coordenativas, subordinativas, enfim. Então, vamos lá na página 30. Tem um texto que diz assim: leia um trecho de uma resenha crítica do filme Zootopia. Alguém já viu esse filme? Alguém já assistiu a esse filme? Já vi. Já, É bom pra caramba. José, Ana Bárbara, mais alguém? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aí desse trecho. E eu vou ler o primeiro parágrafo, vou pedir para depois alguém ler o segundo. E aí a gente responde a essas questões, que são questões de marcar, só uma para escrever, outra de verdadeiro e falso, e aí a gente conclui o módulo. Zootopia é um excelente filme, não tenho dúvidas disso. Ele diverte na dose certa, emociona com o pouco que arrisca. Conta uma boa história de investigação, cheia de comédia e ação, onde adultos e crianças podem apreciar igualmente. Apresenta 2 personagens que serão muito queridos pelo público. Possui uma infinidade de referências audiovisuais, design de produção de criatividade única, uma animação estelar, além de bom trabalho. Acho que é Michel, né? Sei lá, não sei o nome dele. Como se pronuncia aí, vocês que já viram? Acho que É o mesmo? Michael. Michael. Que consegue dilatar cenas e similar melodias de Nino Rota em sua trilha musical. Lê o segundo parágrafo, Ana Bárbara. O filme perde, ainda que um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança, apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apontar pouco no drama certamente tiram um pouco do brilho desse novo clássico. Porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto dessa excelente realização cinematográfica. Fico ávido por ver mais histórias com esses personagens apaixonantes que a Disney não cansa de nos apresentar. Muito bem. E aí, pessoal, a gente já vai passar direto para a letra D, que é para escrever. Tá? Assim, cite um argumento positivo e um negativo expostos pelo autor da crítica em relação ao filme Zootopia. Vamos lá, um ponto positivo. O que ele fala de bom sobre o filme? O que o filme tem de positivo? Ele fala falou logo, que é um excelente filme. ele diz que é um excelente filme. Por que é um excelente filme? Ele fala que diverte, Na dose certa. emociona, com Isso. um pouco que arrisca, conta uma boa história de investigação cheia de comédia e ação onde adultos e crianças podem apreciar igualmente. Muito bem, Rebeca. Então, um ponto positivo, dito pelo autor, é que é um excelente filme, diverte na medida certa, emociona um pouco que arrisca, conta uma boa história, tudo isso é positivo que ele diz sobre o filme. Agora, o segundo parágrafo, que foi a Ana Bárbara que leu, já vem falando um pouquinho sobre os pontos negativos. O que ele fala aí sobre os pontos negativos? Vamos citar pelo menos um ponto negativo. O Inserir filme flashbacks perde. desnecessários. Oi, Ana Bárbara? Inserir flashbacks desnecessários. Isso, olha só. No segundo parágrafo, lido por Ana Bárbara, já vem falando: o filme perde, ainda que um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança, Eu ia ler esse começo. né? Apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários,
né? Apostar pouco no drama certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico. Então, como ponto negativo, vocês podem dizer que insere flashbacks desnecessários, resolve conflitos de um modo que já é batido, de um modo que já é esperado pelo público, né? Não tem aquela coisa inédita, diferente, né? São coisas que já são esperadas. E aí vocês podem citar aí alguns itens que foram falados nesse segundo parágrafo como ponto negativo. E aí no número 2, na página 31, em textos como a resenha lida, há termos que ajudam a construir o ponto de vista do autor. Letra A. Com que intenção o autor empregou a expressão além de no primeiro parágrafo da resenha? Para acrescentar mais uma qualidade ao filme, para comparar as qualidades apresentadas ou para indicar uma oposição entre as duas qualidades apontadas? Primeira opção. A primeira opção, certo? Deixa eu ver onde está essa expressão aqui. Pessoal, me ajuda a achar aí. Onde está escrito isso? Ah, tá. Achei. Ó, design de produção de criatividade única, uma animação estelar, além de bom trabalho, ou seja, vem citando uma série de coisas positivas. E quando ele diz além de, né, é uma adição, além do bom trabalho. Então, para acrescentar mais uma qualidade ao filme. Inclusive, nós lemos ainda agora que o além de, ele é um operador argumentativo, né, uma expressão que indica adição. Então, a primeira opção aí. Na letra B, o termo destacado no período, porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos, perto desta excelente realização cinematográfica. O porém expressa a ideia de explicação, de conclusão ou de oposição? Falei também ainda agora. E aí? Deixa eu ver aqui onde está o porém. Olha lá. Oposição? Oposição. No segundo parágrafo, como eu falei, vem falando os pontos negativos, né? Flashbacks desnecessários, apostar no drama certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico, ou seja, citou um monte de coisa negativa. E aí, em oposição, ele diz, porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto desta excelente realização cinematográfica. Ou seja, esse porém está aí ligando ideias opostas, porque primeiro ele cita uma série de pontos negativos, mas depois, né, o que ele diz? Que são coisas pequenas, diante da mensagem tão importante que o filme passa, né? Então, o porém está ligando ideias contrárias, ideias opostas. Terceira opção. Letra C. Releia um trecho do texto. O filme perde, ainda que um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança, apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico. A expressão em destaque poderia ser substituída por qual das expressões abaixo sem modificar o seu sentido? O filme perde, mesmo que um pouco. O filme perde logo que um pouco. O filme perde à medida que. E aí? Ainda que tem o mesmo sentido de.
Hein, pessoal? Poderia trocar ainda aqui por qual a expressão dessas três aí, sem modificar o seu sentido? Mesmo que. Mesmo que. O filme perde, mesmo que um pouco, mesmo sentido. Então, é a primeira opção. Finalzinho da página vem falando sobre esses operadores argumentativos. Como eu disse para vocês, nada mais são do que as conjunções, tá? Palavras e expressões que auxiliam na organização de um texto, né, na articulação de ideias e indicando aí adição, explicação, oposição. E para fechar o módulo 4 e a nossa aula de hoje, na página 32 tem assim: releia um trecho do artigo de opinião, precisamos falar sobre trânsito. Tem aí algumas palavras em destaque que são porque, ainda e mais, né? Podemos refletir sobre diversas questões neste tema. Fatores emocionais e psicológicos, por exemplo, afetam em muito o condutor. Por desatenção, porque está pensando na bronca que levou do patrão. Por exemplo, o motorista pode passar o sinal vermelho e causar um acidente que mudará a sua vida e de outra pessoa para sempre. É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras, mas, se não mudarmos a direção das circunstâncias, os reflexos de nossas más ações no trânsito prosseguirão matando inocentes. Então, esse trecho aqui é sobre aquele artigo de opinião que fala sobre o trânsito, que nós vimos um dia desses. E aí está assim: assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, a respeito dos operadores argumentativos em destaque. O termo porque foi empregado para contrapor a ideia que a desatenção causa acidentes. O porquê é uma conjunção que indica oposição, contrapõe uma ideia? Verdadeiro Não. ou falso? Falso. Falso. Porque é explicativo, né? Então, a primeira opção é falsa. O termo porque foi empregado para explicar que a desatenção é um dos causadores de acidentes? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora sim, verdadeiro. O termo ainda foi empregado para intensificar os argumentos sobre as medidas do governo para reduzir acidentes? Sim. Sim. Né? Intensificou ali o argumento. É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras. O termo ainda foi empregado para concluir uma ideia apresentada em relação às medidas governamentais? Ainda está concluindo alguma ideia? Não. Não, Falso. apenas intensificando, né? O termo mas, sem o i, tá? Mas com i indica quantidade. Aí é o mas sem o i. Foi empregado para indicar oposição de ideias? Verdadeiro. Verdadeiro, olha lá. Diz que é verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras, mas, ou seja, porém, se não mudarmos o nosso comportamento, então nós temos aí ideias opostas sendo ligadas pelo mas. Verdadeiro. E por último, o termo mas foi empregado para comparar ideias? Tem alguma ideia sendo comparada a outra aí? Não. Não, né? Então é falso. Então, pessoal, como eu falei no início da aula, hoje nós concluímos o módulo 4, né? Aquelas atividades que vocês viram lá no final são atividades extras que podem ser passadas ou não, mas o módulo 4 foi concluído, tá? Como vocês terão aula durante as provas, pode ser que a gente faça lá aquelas atividades, ou pode ser que eu passe revisão, termine o livro de produção de texto, que também já está no finalzinho. E é isso. Não vou me despedir de vocês hoje, porque
Não é a última aula, né? Ainda tem prova e aula. E vou disponibilizar uma revisão na plataforma. Vou tentar colocar ainda hoje, tá? Mesmo que a prova de português seja na terça, no final de semana ou na segunda-feira eu coloco as respostas para vocês corrigirem lá na plataforma ou no Zap, tá bem? Alguém quer Tá perguntar bem. alguma coisa, falar alguma coisa? Eu não, tia. Não. Não? Então eu vou dar um print aqui em todo mundo que está online para não mexer no intervalo de vocês. Gabriel Cabral acabou de sair, tia. Quando você falou que ia acho tirar que o eu print, ele consegui dar saiu. print com ele aí ainda. Ah, meu Deus. Mas eu acho que saiu sim. Senão eu coloco ok aqui para ele. Gabriel Cabral. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, E até a Camille. próxima. Beijo. Tchau, Tchau, Camille. tia. Tchau. Até semana que vem. Tchau, Beijo. tia.